Bom dia! Sejam todas bem-vindas a esse nosso quarto encontro. Nessa semana a gente vai falar aqui sobre várias questões de nós mulheres que a gente precisa compreender um pouco mais, às vezes se lembrar, né? Essas lives aqui matinais serão um encontro para que você, com você mesma, se lembre de coisas importantes a seu respeito. Então a gente vai falar aqui sobre esse mundo das mulheres, né? A gente vai falar sobre esses cenários, sobre as coisas que às vezes nos afligem, algumas situações, alguns problemas. E então hoje a gente vai falar sobre um deles, sobre uma das preocupações, que é o medo, né? Muitas mulheres sentem medo de fazer, de ir pra frente, de tomar uma postura madura frente às situações. Então, o medo é uma das emoções, um dos agentes que muitas vezes nos impossibilitam de fazer algumas coisas, né? Nos prende, nos paralisa e faz com que você se sinta completamente perdida. Então, hoje a gente vai falar sobre sinto medo, eu sei para onde que eu desejo ir, mas eu não consigo, eu paraliso, eu me sinto completamente perdida. Então, talvez hoje você tenha vontade de dar certo, né? Eu sei que eu quero dar certo, mas eu não sei pra onde que eu vou. Então, talvez hoje você tenha consciência disso, você saiba pra onde você deseja ir, mas simplesmente se sente paralisada, se sente perdida. Tem muita vontade de dar certo, tem muita vontade de fazer acontecer, mas acaba, deixa eu dar um exemplo que tá entrando aqui, acaba se sentindo perdida. Talvez você deseja ter um trabalho, talvez você deseja mudar algumas coisas no seu relacionamento, talvez você deseja mudar a rota para onde você tá indo, mas às vezes se sente perdida. Quem nunca se sentiu perdida frente à vida, frente a alguma decisão importante que precisa tomar? Então, e por que a gente vai falar disso hoje? Por que é importante a gente falar sobre o medo? Porque muitas vezes, quando a gente tá dominada pelo medo, quem nunca se sentiu perdida? Nossa, eu tô com tanto medo de fazer tal coisa, de tomar determinada decisão na minha vida, eu tô com tanto medo de dizer não pra alguém, de não aceitar o que estão me pedindo, ou eu estou com tanto medo de negar isso, de sair do meu trabalho, de ter uma conversa difícil, um diálogo difícil com o meu parceiro, que eu me sinto perdida, eu me sinto paralisada. E com isso, muitas vezes, nós vamos perdendo oportunidades. Porque essa situação, né? Eu tenho medo, eu sei pra onde eu quero, eu tenho noção de onde eu desejo ir, pra onde que eu desejo ir, mas eu tenho medo. Como que eu faço, né? Então, muitas vezes, esse medo faz com que você perca oportunidades. Quem nunca perdeu oportunidades porque sentiu medo? Várias vezes, eu me coloco nessa posição também. Muitas vezes o medo foi muito maior, eu sabia que eu desejava, eu sabia que eu poderia. Talvez você sabe que você pode. Talvez você tenha consciência de que é importante pra você, mas aí vem o medo, você fica completamente paralisada, fica imóvel onde você tá e você não dá o passo que precisa dar. Seja no seu trabalho, seja no seu relacionamento, na sua casa, com as suas finanças, que são esses universos que a gente fala muito aqui nesse perfil, né? E com essas lives, gente, meu desejo é que a gente possa, dia após dia aqui, ir construindo isso para que você possa realmente destravar nessas áreas. Essa semana a gente fez umas perguntinhas aqui nos stories e teve uma delas que me impressionou bastante, que foi a questão de se sentir dominada pelas emoções. 83% eu acho que foi, disse que se sentia completamente dominada pelas suas emoções. Talvez você que esteja aqui me assistindo hoje se sente completamente dominada pelas suas emoções. Talvez você não saiba exatamente para onde que vai. E quando chega uma emoção, você sente ela com muita intensidade e tudo paralisa. Quem nunca sentiu isso? Me contem aqui nos comentários se faz sentido. Às vezes você se sente ansiosa, a ansiedade vem, te paralisa, você não consegue fazer mais nada. Às vezes até de pensar a gente fica impossibilitada, não é mesmo? Às vezes você se sente insegura, paralisa também. Então, assim, são diversas as emoções e a gente vai poder falar mais vezes sobre isso aqui nessas lives diárias, mas a importância de a gente perceber, se dar conta, ter clareza do que a gente está sentindo e do que está nos dominando. E hoje, em especial, a gente vai falar sobre o medo, que é uma emoção que vem e muitas vezes faz com que você se sinta
perdida e paralisada. E com isso, ó, a Luísa tá falando que é verdade. E você vai se sentindo perdida, paralisada, vai perdendo oportunidades, porque quando você deixa o medo dominar, porque assim, o medo ele pode ser normal, ele vem te avisa alguma coisa, a gente falou várias vezes aqui, né? O medo ele vem, ele te conta alguma coisa, ele te dá uma mensagem, mas é preciso que eu identifique qual é essa mensagem, eu faça algo com isso e eu siga. Porque se eu parar aqui pra ficar ouvindo ele, eu não faço. Se eu parar pra ficar dando atenção para o que ele tá querendo me contar de história aqui, eu vou paralisar nesse ponto e eu não vou mais pra frente. Então talvez hoje você esteja se sentindo perdida em relação ao trabalho, à família, às finanças, ao que fazer, se volta a uma casa ou se precisa avançar 5 casas aí, e o medo tá aqui tentando te contar algumas coisas a seu respeito que às vezes não são verdade. Te deixar insegura, te deixar cansada, te deixar perdida. Enfim, e aí com isso a gente vai construindo o que a gente veio fazer aqui nessa manhã. Mas, pra quem já participou de alguma live aqui, ou pra quem tá entrando agora, tá me conhecendo agora, eu sou a Cíntia, eu mentoro mulheres no processo de amadurecimento, e eu também sou psicóloga, então nesse perfil a gente vai falar muito, a gente fala muito sobre como destravar, sobre como se colocar numa postura mais madura frente à vida e frente às diversas áreas que a gente tem na nossa vida, nos nossos relacionamentos. E os relacionamentos não são somente relacionamentos amorosos, mas relacionamentos com as pessoas, né? Porque a gente lida todos os dias com pessoas. Então, muitas vezes, talvez a sua dificuldade não seja lidar num relacionamento amoroso, talvez você não esteja num relacionamento amoroso, mas talvez a sua dificuldade seja lidar com seus pais, seja lidar com seus irmãos, seja lidar com o teu chefe, que é muito rígido, seja lidar com o pessoal do teu trabalho. Então, nós mulheres, a gente precisa lidar com pessoas todos os dias, né? Todos os dias. Por mais que você às vezes trabalhe de casa ou fique em casa, você precisa lidar com as pessoas que moram com você ou até mesmo com o seu vizinho. Então, o ato de estar em relações com as pessoas, estar socializando, é algo que às vezes preocupa e incomoda muitas mulheres e faz com que talvez você sinta dificuldade nisso, né? Então, o que eu preciso trazer pra vocês hoje é que a gente tem uma coisa muito em comum em relação ao medo, à vontade de dar certo e como que eu faço tudo isso, né? Existe uma vontade de dar certo em todas nós. Quem é aqui que não quer dar certo? Acho que a gente tem uma coisa em comum aqui que é muito real. Eu desejo dar certo, você deseja dar certo. Eu não sei em qual é a área. Talvez se a gente abrir aqui um pouquinho, as áreas sejam diferentes. Mas toda mulher carrega no coração um desejo de dar certo. Talvez você deseje dar certo no trabalho, talvez você deseje fazer um curso que dê certo, talvez você deseje ser mãe e deseja que dê certo, talvez você deseja abrir alguma coisa pra você e deseja que dê certo, talvez você deseje entrar em um relacionamento, talvez, enfim. Cada mulher carrega no seu coração o desejo de dar certo em alguma coisa. Ou tô errada, me corrijam se eu estiver errada. Me manda aqui nos comentários, porque eu acredito que toda mulher carrega no coração uma vontade de dar certo. Não sei qual é a área, mas nós carregamos no coração uma vontade de dar certo. Só que com isso, quando nós permitimos nos sentir paralisadas, quando o medo vem, conta o que ele quer contar, às vezes uma historinha que não tem pé nem cabeça, a gente cai neste conto, né? E a gente vai se sentindo com uma outra questão que é muito comum. Nós vamos nos sentindo pressionadas e cheia de cobranças. Qual a mulher que tá aqui nessa live agora, 8h40 da manhã, acordando comigo, e nunca se sentiu cobrada? Cobrança, e é uma série de cobranças, porque você sabe o que você deseja, só que tem medo de fazer. Eu tenho medo de ir, eu tenho medo de dar um passo à frente, e com isso, as cobranças vão surgindo. Tanto cobranças externas, as pessoas vão cobrando alguma coisa de você, e às vezes a pior cobrança é essa aqui, que vem de dentro, né? Eu vou me cobrando, eu vou perguntando e quando, e aí é como se fosse, talvez, não sei se eu estou sozinha nessa, mas já sinto, minhas pacientes me falam também sobre, Cíntia, eu cheguei num ponto, e às vezes eu tô bem nesse ponto, mas as pessoas no meu externo estão sempre me perguntando qual que é o próximo passo, qual que é o próximo ponto. Você saiu do ensino médio, você vai iniciar um curso. Aí as pessoas começam a perguntar, mas aí qual é o curso que você vai fazer?
do que você vai se formar. Aí você entrou no curso. Mas e aí, quando você se formar, o que você vai fazer? E aí você começa a se perguntar, e se? E aí você se formou, e aí começam as perguntas. Mas e aí, quando você se formar, o que você vai fazer depois de formada? Mas aí, depois de formada, depois que você abrir essa empresa, depois que você abrir seu consultório, depois que você, sei lá, o que você se formou aí, começam as perguntas também. E aí, qual vai ser o próximo passo? Aí, enfim, você tá com o trabalho estabilizado, a próxima pergunta, e aí, quando vem os filhos? E aí, quando vem o casamento? E aí, essa série de e aí, o que eu faço depois, e aí, o que eu vou fazer depois, isso vai gerando uma cobrança, talvez você entre numa espiral, entre num loop a todo momento de se sentir cobrada, de se sentir pressionada. Aperta aqui nos coraçõezinhos umas 3 vezes se faz sentido, se você se sente dessa maneira, assim. É sempre uma busca pelo próximo passo. Às vezes nem curte, nem vive o momento atual, não está aqui presente, porque é sempre uma e agora, o próximo passo. Tanto a sua cobrança interna, quanto a cobrança das pessoas ao seu redor. As pessoas parecem que estão sempre te cobrando e com isso você vai entrando numa espiral e você vai permitindo e se cobrando também. Ó, tô vendo vários corações aqui, tá fazendo sentido isso, né? Não estou falando, não tá conectando com ninguém, acredito que tá conectando com você que tá aí, porque eu também sou mulher, eu também já senti e sinto isso muitas vezes. É uma busca desenfreada pelo próximo passo e a gente não curte o agora, o que tá acontecendo hoje, o que eu vou viver hoje, o que eu já conquistei, o que eu já me formei, ou o trabalho que eu tô agora. Então é sempre uma busca pelo próximo. E agora, o que vai ser o próximo? E agora, como que eu vou resolver o próximo? Então é até um convite para que a gente esteja presente. Ok, tô com medo, mas eu sei pra onde que eu vou. Gente, acho que um dos principais momentos disso, se eu já sei pra onde que eu vou, já é um grande dado sobre mim. E se você tá aqui, tem medo, quer avançar, mas não sabe pra onde vai, continua aqui, porque aqui é o teu lugar também, porque eu vou te ajudar nessas lives que a gente vai continuar construindo e tricotando aqui, dia após dia, aqui de manhã, a perceber quais são esses nozinhos, perceber o que tem te paralisado, perceber as razões, você aí vai conseguir perceber quais são as razões. Eu vou te trazer reflexões aqui profundas para que você possa desatar esses nozinhos e compreender o que realmente te paralisa. Para algumas é o trabalho, para outras é a vida financeira, para outras é o relacionamento e nem sabia. Então a gente vai conseguir falar mais sobre isso aqui nessas manhãs. E aí, junto às cobranças, a gente vai entrando num outro loop que tá aqui do ladinho, que é a necessidade de agradar a todos. Então, você às vezes sabe pra onde ir, tem medo, desculpa, tem medo de seguir, de dar um passo à frente, mas às vezes tem muita clareza, acontece de 2 maneiras. Às vezes, essa pessoa sabe exatamente pra onde deseja ir, tá com medo e vai mesmo assim. Segundo cenário, às vezes essa pessoa sabe pra onde deseja ir, tá com medo e não vai, porque pra onde deseja ir, as pessoas não gostam. Não vai agradar os pais, não vai agradar o marido, não vai agradar os amigos, não vai agradar ninguém. E aí, a necessidade de agradar, o desejo de agradar é tão maior que você continua aqui. E nesse ponto aqui, às vezes você se sente perdida, cansada, insegura, com medo, ansiosa. Tudo pelo simples fato de querer agradar as pessoas ao seu redor. Querer manter uma imagem para as pessoas para que elas aceitem você. Para que elas digam, olha, que bom, ela faz isso que eu acho interessante para ela. Porque se ela tomar outra decisão, se ela for por outro caminho, talvez não. E aí o medo da rejeição, que atrapalha muitas mulheres, que envolve muitas mulheres, ele vai mais uma vez fazendo com que nós nos sintamos perdidas, paralisadas e com medo. Então, e aí a gente vai sempre continuar nessa espiral. Então a espiral eu tô aqui, as pessoas me cobram, eu me cobro, eu quero agradar, e aí eu vou abrindo a portinha pro medo entrar, me paralisar e contar coisas ao meu respeito. Essa semana eu tava gravando um vídeo exatamente sobre isso. Tava falando que muitas vezes eu enxergo o medo e as emoções que a gente tem como correspondências. Eu não sei se você mora em casa, apartamento, mas deve ter uma caixinha lá que chegam alguns papéis com o seu nome. Alguns vêm errados, mas alguns vêm com o seu nome. E você vai lá, abre, vê do que se trata. Às vezes são coisas que não precisavam vir pelo correio, você já sabia daquilo. Mas às vezes são informações muito novas a seu respeito. E você, uau, que é isso aqui, né? Então, o meu convite é perceber que todas nós temos uma caixinha
uma caixinha que a gente recebe essas informações, a gente recebe essas correspondências. Às vezes são cartinhas do medo, às vezes são cartinhas da insegurança, às vezes são cartinhas fantasiosas, que a gente fantasia coisas mirabolantes que às vezes não... expectativas, sabe? E às vezes é preciso que a gente vá lá, olhe a caixinha, veja o que tem lá dentro e entenda qual é a mensagem que tá vindo a meu respeito, entender, é possível eu resolver isso aqui agora? Ou eu preciso de tempo para resolver isso aqui? Então, o meu convite é, olha as correspondências com teu nome, porque às vezes a gente ignora, às vezes a gente passa tempo sem abrir aquilo, e quando vai lá abrir, tem algumas amassadas, molhadas, velhas e passadas da validade. E passou o tempo para resolver aquilo ali. Quem nunca? E aí você abre, uau, passou do tempo, o que eu faço agora? Que susto, que medo. E às vezes, os nossos medos mais profundos, os nozinhos que a gente vai criando aqui, são correspondências que, ó, o medo já avisou há muito tempo, deu muitos detalhes, o carteiro buzinou muitas vezes lá na frente de casa. E a gente fingiu que não estava em casa, não queria ouvir, não queria dar atenção. E às vezes é isso, a gente vai ignorando, e quando abre, cai tudo no chão, esparrama, cai tudo pelo chão. Várias cartinhas antigas, várias correspondências que até passaram da validade. E às vezes as informações que o medo tá te mandando aí são coisas a seu respeito importantíssimas que você precisa aprender, que você precisa trabalhar, que talvez você precise perdoar. Porque às vezes, para seguir um caminho, para dar um passo à frente, às vezes a gente vai ter que fazer as pazes com a gente mesmo e com as pessoas que a gente ama. Faz sentido, gente? Me contem se faz sentido o que eu tô falando aqui. Se isso se conecta contigo em alguma parte de ti aí, se esse assunto, sabe, se é uma palavra que eu disse aqui que faz sentido. Inclusive, tem um ponto de interrogação aqui embaixo e enquanto eu estiver falando, se alguma coisa, sabe, fez sentido pra ti ou se você tem alguma dúvida sobre alguma coisa, aperta nesse ponto de interrogação aqui embaixo e deixa uma pergunta, que eu vou poder te responder, vou poder te auxiliar, porque o meu maior desejo aqui com essas lives é que todos os dias você possa avançar um passo, subir um degrau. Então o meu convite também é, se você tem um bloquinho assim, ó, deixa ele aí do lado e anota as maiores sacadas, porque eu sei que eu tô disputando tua atenção com um monte de coisa aí. Talvez você esteja no trabalho, talvez você esteja em casa, dando conta da casa, um monte de coisa acontecendo, a TV tá ligada. Esse é só o nosso primeiro encontro, mas nos próximos eu te convido a colocar um fone de ouvido pra me ouvir. A gente vai ficar aqui cerca de 20 a 30 minutos, eu não vou tomar mais o teu tempo, porque a minha mensagem é diretiva aqui todos os dias. Mas então, anota as sacadas que você teve. Quais são as sacadas? Nossa, o que ela falou fazia muito sentido pra mim, eu preciso, porque a gente acha que vai lembrar depois e a gente esquece. Você sai aqui dessa live, você entra em outro meme, você ri com alguma outra coisa, você vai para um grupo, você responde, você entra numa reunião e passa a informação, passa muito rápido, as informações são muito rápidas. Então, anota aí, faz um caderninho de live, um caderninho de aprendizado, porque a mulher sábia é aquela que também, além de reter o conhecimento, ela aplica. Sabedoria também é sobre isso. Aplicar aquilo que eu tô aprendendo, aplicar aquilo que eu tô ouvindo a meu respeito, as reflexões que eu estou tendo. Mas então, ok, dito isso tudo, preciso falar pra vocês, quem sempre está nas minhas lives, ou quem está aqui pela primeira vez, quem aterrissou aqui pela primeira vez, sejam super bem-vindos. E a gente precisa falar hoje sobre o nosso mundo interno cria o nosso mundo externo. Pra quem já participa das lives aqui há mais tempo, sabe que eu sempre trago essa fala em diversas óticas. Porque vamos pensar nessa ótica do estou com medo, me sinto perdida, mas eu sei pra onde ir, como que eu faço? Eu tenho clareza, eu acho que eu sei um pouco, mas pra onde que eu vou, como que eu faço isso, sabe? Então, antes de qualquer coisa, se você tá se sentindo perdida, se você tá com essa sensação de estar paralisada, com essa sensação de que eu não dou certo pra nada, talvez você esteja pensando, eu não dei certo, o que eu quero fazer sempre dá errado, nunca dá certo, pensamentos negativos a seu respeito. Preciso dizer uma coisa, e acho que isso vai aí para suas anotações. Você já deu certo. Você tá viva, você tá aqui assistindo minha live, você acordou hoje, você tomou um café, eu não sei se já tomou ou vai tomar, mas eu acredito que sim. Então, você já deu certo. Isso já é um resultado a respeito de você. O restante, a gente vai trabalhando e se desenvolvendo para que a gente tenha outros resultados. Mas estar viva, estar com saúde, ter vivido até aqui, a história, a trajetória, o caminho que você percorreu até aqui, ele não foi em vão. Ele já deu certo para algo. Talvez você não tenha entendido ainda. Mas ele já deu certo e vai te dizer alguma coisa a teu respeito.
Eu escuto muitas pessoas falando aqui, pacientes até, de que, mas a minha história não é tão bonita. Não passei pela jornada do herói. A jornada do herói é aquele que, né, a pessoa foi lá e deu errado, e tentou e deu errado de novo, depois foi lá e deu um grande resultado e alcançou uma grande coisa. Não, mas a minha história é bem comum, não, mas eu gosto sempre de retornar para essa pessoa. A sua história era aquela que você deveria e deve viver. Preparada para você do jeitinho que deveria ser, e você vai aprender com isso em algum momento. Talvez você esteja bloqueada, se sentindo travada de ir pra frente, se sentindo perdida de ir pra frente também, porque não parou ainda talvez para ver o ouro que existe na sua história. As dificuldades que você passou, elas podem ser ou momentos para você cair numa espiral de sofrimento, ou entender, olhar na caixinha, lembrem da caixinha, e entender o que faz sentido isso pra mim, por que eu precisei passar por isso, o que isso me trouxe de força depois do que eu passei. Depois dessa situação que foi muito dolorosa naquele momento, às vezes me dói um pouco, mas hoje eu posso entender, eu consigo compreender o porquê que isso aconteceu. O que isso me traz de gás e de movimento, me gera impulso de vida pra eu ir pra frente, pra eu sair desse lugar, pra eu não sentir mais medo. Faz sentido, gente? Me contem aqui nos comentários, vocês são tão quietinhos. Deixem aqui um comentário se isso faz sentido pra ti, se isso te toca em algum lugar, se, enfim, Ok. E aí eu não posso te deixar sair daqui sem um caminho. Todas as minhas lives, você vai sair daqui com alguma reflexão a seu respeito, com alguma coisa pra fazer no momento seguinte que você sair dessa live. Então, o convite dessas lives, elas têm uma duração um pouquinho mais curta para que você consiga me ouvir, sair daqui e já fazer alguma coisa no restante do seu dia. Carol, minha mentorada, Carol. Saudade demais. Obrigada, Carol. Que bom que faz sentido. Então eu vou trazer aqui, acho que agora é o ponto de anotar. Quem tá com papel e caneta na mão, bota uma mãozinha aqui nos comentários. Porque no celular você vai ter que sair da live e você não vai conseguir continuar me ouvindo. Mas pega um papel aí, rabisca, sabe? Separa uma cadernetinha daquelas que você tem tá em branco, porque faz tempo que não anota. Te convido a gente tomar um passo diferente nessa terça de manhã. E eu vou te falar sobre alguns comos que você pode passar a pensar a partir daqui, passar a refletir a seu respeito. Porque essas lives, elas não são sobre mim, tá? De maneira nenhuma, elas são sobre possibilidades que você pode pensar e agir e ter atitudes e ações diferentes a seu respeito. O meu desejo aqui é que nesses dias a gente vá tricotando, porque por isso que essas lives serão sequenciais. Os assuntos que a gente vai falar aqui, eles vão se amarrar uns aos outros. Então, a importância de você estar aqui comigo nessas manhãs, esses minutinhos, a gente vai se encaminhando pro fim, mas eu não vou deixar de te trazer alguns pontos importantíssimos para que você comece a sair dessa posição de medo, paralisia, se sentir perdido e o que fazer. O primeiro ponto é: seja completamente verdadeira com você. Às vezes a gente vai criando filtros e máscaras pra tentar convencer as pessoas e tentar convencer de quem nós somos, e a realidade não é aquela. Só que isso não se sustenta. Quem nunca, eu vou dar um exemplo simples. Às vezes as pessoas entram em relacionamento e têm tanto medo de serem rejeitados ou rejeitadas que começam a criar um filtro. E não é nem esse aqui de Instagram, tá? É um filtro de vida real aqui. Um filtro de comportamentos, um filtro de ações completamente bonitinhas e perfeitas pra agradar o outro, né? Pra mostrar, pra ser aceitável. E começa a assumir uma postura de que não faz nenhum sentido com ela. E aí, quando você não é verdadeira com você mesmo, isso se desmancha, isso não se sustenta. Talvez você consiga ficar ali alguns meses ou até alguns anos, mas chega um momento que você começa a perceber o outro, as pessoas começam a te perceber e aquilo não se sustenta porque não é a tua essência. Você não era aquela pessoa. Você vestiu um filtro, você vestiu uma carcaça, você passou a ter comportamentos e falar sobre coisas que não falavam sobre a sua essência, sobre quem você era de verdade. E quando nós não nos conectamos com quem nós somos de verdade, com a nossa essência, nós fugimos daquilo que nós viemos para ser aqui nesse mundo. E a gente não se sustenta, isso causa cansaço, isso causa medo, isso causa esse emaranhado de emoções. Então, o primeiro ponto é: seja verdadeiro com quem você é. Se você tá percebendo que você tá com medo, se você percebe que tá com medo de seguir, está se sentindo perdida, está se sentindo paralisada,
Seja franca, tenha clareza. Olha, neste momento eu estou me sentindo com muito medo. Tô com medo de ir pra frente, tô com medo do que eu vou fazer, tô com medo do que a vida tá me reservando. E quando a gente é claro, quando nós somos claras com a gente mesmo, a gente passa a ter mais consciência do que tá acontecendo e não vai se iludindo com expectativas falsas, não vai se iludindo com coisas que não são, porque a gente não cria mais filtros de que, tá tudo certo, não tô com medo, tô preparada, tô forte, sou resiliente, pode vir, sabe? Vai criando uma casca grossa. Falei disso também no domingo, né? Sobre a casca grossa que algumas mulheres vão criando. E aí, um segundo ponto, anota aí. Primeiro ponto é seja verdadeira, tenha clareza. Segundo ponto é, qual é a área da minha vida que eu tô perdida? Será que são todas? Será que é uma só? Qual é a área que eu sinto mais medo? Qual é a área que eu tô mais paralisada? Qual é a área que eu me sinto assim? Se eu te perguntar agora, qual é a parte da tua vida, qual é a área da tua vida? Cíntia, nem sei o que são essas áreas que tu tá falando. Vamos lá. Superficialmente de algumas áreas. A gente tem a área dos relacionamentos, a gente tem a área da nossa saúde, a gente tem a área financeira, a área social, a área espiritual, família, os nossos hobbies, nossa inteligência, como que a gente desenvolve, né? A gente tem diversos campos da nossa vida, diversas áreas, e essas áreas, elas se comunicam. Então, às vezes, uma das áreas não vai bem e a gente acha que só aqui não tá bem, mas o resto não. O resto acaba sendo respingado, o resto tem relação. Então, assim, identifica primeiro qual é a área que você se sente perdido e paralisada, que é um ponto muito importante. Identificando isso, tendo clareza, olha, tô com medo, identifique qual é a área, tudo bem se são todas. Tudo bem, isso é muito comum acontecer, pode estar acontecendo agora, pode estar acontecendo, pode já ter acontecido. Tem alguns comentários aqui, medo, isso é uma palavra que me define hoje. Que interessante que você disse hoje, né? Tudo bem, tá te definindo hoje. Pode ser que, saindo dessa live, você siga aqui algumas das sugestões, reflexões que eu tô levando pra você, e pode ser que amanhã isso já não seja, sabe? E tenta entender o que isso tá querendo te dizer hoje. Qual é a mensagem que tá querendo te dizer hoje para que você possa agir, fazer alguma coisa. Estou mais parado que jacaré de zoológico. Os próximos passos aqui acho que vão poder te ajudar a ter clareza e talvez fazer esse jacaré se movimentar pra água, ver uma presa lá na água pra sair e entrar em movimento, entrar em ação, né? Então, entendi qual é a área que eu tô parada. Quais são os meus objetivos em relação a isso? Gente, pra quem tá há muito tempo parada, traça só um objetivo. Eu tô na inércia, faz tempo que eu não estudo, eu quero me desenvolver, eu sei que eu tenho que estudar, eu sei que eu tenho que fazer exercício, eu sei que eu tenho que orar mais, eu sei que eu tenho que me alimentar melhor, eu sei que eu tenho que talvez sair do trabalho que eu sei que eu tenho que talvez me posicionar melhor nas conversas difíceis que eu tenho na minha casa, mas eu não sei, eu não consigo, eu não sei pra onde que eu vou. Traça só um objetivo. Só um. Porque eu acho que o mal das pessoas que estão paradas há muito tempo e têm consciência de que querem fazer alguma coisa, de que querem sair do lugar, é traçar 50 objetivos de hoje pra amanhã. Aí, amanhã vai estar pior do que hoje. Porque se hoje não fez nada e estava se sentindo paralisada, amanhã tem 50 objetivos a mais que eu tenho plena convicção de que não serão feitos. E talvez você se sinta um pouco pior. Então, assim, a gente vai partir de uma coisa. Anota aí no canto dessa folha, que eu espero que vocês estejam anotando. Qual é um primeiro objetivo que eu vou traçar em relação a essa área da minha vida? Se é estudar, se é se desenvolver. Talvez eu te convido, um objetivo bem fácil é estar aqui comigo amanhã às 8h30 da manhã. Que eu vou trazer outro assunto, a gente vai desenosar outros nós e você vai ter mais reflexões e insights a seu respeito. Então, pode ser um objetivo bem fácil. 8h30, bota pra despertar, eu estarei aqui ao vivo, você vai clicar na minha foto, vai enviar essa live para outras pessoas para que a gente possa construir uma comunidade aqui e para que você possa aprender novas coisas e se lembrar de coisas a seu respeito. Porque eu acredito que essas coisas aqui, para alguns, seja muito novo, mas para outros, você já sabia disso. Você já tinha noção sobre essas coisas, só que é muito fácil a gente se esquecer. É muito fácil, a gente tem uma série de distrações e eu já vou falar sobre isso. Muitas coisas nos distraem, muitas coisas vêm pra tirar o nosso foco, muitas coisas querem tirar do foco e a gente aceita, a gente permite que entre e roube a nossa energia, roube a nossa... que roube nosso foco, a nossa direção, sabe? Então, o outro ponto é a gente traçar, escreve aí, 3 só, porque se eu deixar vocês vão escrever frente e verso, porque eu também escreveria, que é muito fácil a gente escrever sobre isso, que é sobre os nossos pontos de melhoria. Quais são os pontos que eu devo melhorar hoje, essa semana? Quais são os pontos que eu devo melhorar essa semana?
Bota só 3, tá? Bota só 3 porque eu acho que quando eu falo sobre isso, quando eu faço essa atividade com as minhas pacientes, quando eu faço isso em mentoria, é muito fácil. Eu deixo um tempo e o pessoal mergulha nisso escrevendo. Tem que melhorar nisso, tem que melhorar nisso, tem que melhorar nisso. É muito fácil a gente falar sobre as coisas que a gente tem que melhorar, né? Mas eu só te convido pra fazer 3. No canto dessa folha também, coloca aí 3 pontos que você percebe e tem noção de que você precisa melhorar. Talvez você precise melhorar na comunicação grosseira que você tem com seus filhos, com seu esposo. Talvez você tenha que melhorar na relação com seu dinheiro, que você gasta desenfreadamente. Talvez você tenha que melhorar no ponto de conseguir olhar para os seus pais e dizer que ama eles, aceita eles como eles são. Enfim, eu não sei qual é o seu ponto hoje, mas eu tenho plena convicção que 3 eu acho que você consegue. Porque se eu fosse escrever aqui, eu acho que eu escreveria uns 10. É muito fácil a gente escrever os pontos que a gente precisa melhorar. Mas se eu te perguntasse os pontos que você tem, que são muito bons, aí sim eu receberia uma enxurrada de mensagens aqui dizendo: não sei, tenho dificuldades. Isso é muito normal. E aí, um outro ponto, a gente precisa falar sobre as distrações. Tô muito feliz com vocês aqui. Tem 16 pessoas que não permitiram que as distrações viessem e tirassem vocês daqui. Porque a gente sabe que o Instagram, ele é uma enxurrada de coisas acontecendo. Tem tanta... É meme, é foto, é envio, é WhatsApp, é telefone tocando e vocês estão aqui presentes comigo. Isso fala muito sobre vocês. Fala muito sobre o desejo que vocês têm de se desenvolver, que você tem de se desenvolver, de crescer. Então, você estar aqui comigo presente nesses minutos, eu te agradeço, mas você deve se agradecer por estar aqui investindo no teu desenvolvimento. Então, as distrações são um ponto muito importante que a gente precisa identificar o que me distrai, o que me tira do foco, o que me rouba da cena, o que rouba a minha energia, o que tem roubado a sua energia. É muito assim, quando a gente começa a ter mais clareza sobre pra onde que a gente deseja ir, a gente começa a apontar alguns pontos, ver alguns pontos que vão tirando a energia mesmo. Vou trazer um caso muito simples. Eu tinha uma paciente, quando a gente falava sobre distrações, ela diz assim: eu já sei tudo que eu tenho que fazer, eu chego em casa, eu boto a minha mesa toda pra trabalhar, enfim, eu vou lá, eu compro o curso, eu compro o livro. Só que sabe o que me distrai? Eu tenho um monte de amizades que são boas pra várias coisas, só que todos os dias eles querem sair, querem fazer happy hour, e a gente vai, é uma tacinha de vinho, e eu volto tarde, eu volto cansada, e eu não faço o que tem que ser feito. Bah. E aí a gente entrou numa conversa de que o problema não eram os amigos, mas a dificuldade em dizer não. Em estabelecer, olha, quantas vezes da semana você vai ficar com esse grupo? Porque os amigos fazem bem. É importante que a gente socialize, mas será que todos os dias isso vai te levar para onde você deseja? Será que todos os dias essas sequências de hábitos, de comportamentos vai te carregar para os resultados que você deseja ou não? E ela, poxa vida, mas eles não vão ficar chateados? Olha, se eles não têm objetivo, se essas pessoas não estão na mesma sintonia que você, se eles são seus amigos de verdade, eles vão te respeitar. Eles vão entender que você tá vivendo um outro momento da sua vida, que você não deixa de ser amiga, mas que neste momento, talvez você precise reduzir a quantidade de saídas, porque você precisa estudar, porque você precisa assistir o curso que você comprou e não assistiu, né? Quem aqui é louco por curso, compra curso, e quando vê, assistiu as 3 primeiras aulas e nunca mais assistiu. Então, assim, é necessário que a gente faça um movimento de aprender a dizer não, de eliminar as distrações, de entender qual é a área. Então, gente, esses foram alguns pontos, eu já vou poder responder aqui os comentários, mas esses são alguns pontos importantíssimos desse nosso primeiro encontro dessa semana. Se você gostou dessa live, eu te convido a estar aqui amanhã, 30 minutos de live, 8h30 da manhã. Faz isso por você. Coloca o despertador aí, coloca um lembrete, a gente vai falar amanhã sobre com outro tema que vai conectar com o que a gente falou hoje. Essas lives, elas serão seriais, elas serão sequenciais. Então, o que você aprendeu hoje pode se conectar muito com o que eu vou somar amanhã e somar depois de amanhã. Então, de segunda a sexta, eu estarei aqui às 8h30 da manhã. Primeiro, porque a minha missão aqui é poder ajudar o máximo de mulheres a se desenvolverem, a tomarem uma postura mais madura frente à vida, a destravarem nos seus relacionamentos, nas suas finanças, no seu trabalho, a serem mulheres exatamente para cumprirem aquilo que vocês vieram para ser, o que você veio para ser aqui. Então, o meu convite é esse, que se você tá comigo, traz uma amiga amanhã, vem você e uma amiga amanhã, 8h30 da manhã. Quem tá comigo, quem tá aqui, que vai vir amanhã, só bota uma mãozinha assim, ó, pra eu entender que eu posso contar contigo, que você vai estar aqui comigo amanhã, às 8h30 da manhã, pra gente bater um papo. Traz teu caderno de anotações, porque você vai aprender
muita coisa, muita coisa. Eu acredito que esses 30 minutos do seu dia, você já deve ter aprendido coisas ou se lembrado de coisas que você não tinha se lembrado a seu respeito. Então, este é o meu convite. A live vai ficar salva. E se você gostou dessa live, assim que a gente acabar essa live aqui, eu vou salvar ela no meu perfil. Você vai lá nos comentários, que legal, tem uma galera que vai estar aqui comigo amanhã, que bom, eu vou te esperar aqui amanhã, não me deixem sozinha. Mais um compromisso, então, você vai sair daqui dessa live, ela vai ficar salva no meu perfil, e você vai lá e me deixa um comentário embaixo dessa live dizendo assim, qual foi o teu maior aprendizado da nossa live 4. Amanhã a gente vai pra nossa live 5. Então, qual foi o teu maior aprendizado aqui neste encontro de 30 minutinhos, porque assim, isso foi um presente pra você, e eu desejo que você utilize isso. Ouça a live de novo, essa live vai ficar salva sim no meu perfil, mas não se confiem, porque essa é só a primeira, eu não sei se as outras vão ficar, porque o meu desejo é que você esteja aqui fazendo algo por você. Se no restante do dia você deixa as distrações te invadirem, você se permite que tudo isso que a gente falou aconteça, nos outros dias, mas que nesses 30 minutos você esteja completamente presente e se dê esse presente pra você, pro seu desenvolvimento, pra ter novas sacadas, pra ter novas reflexões. Traga um caderninho ou qualquer outra coisa, está com o computador aí, abre uma aba, abre uma pasta, abre um documento aí e começa a escrever assim, ó, insights das lives, aprendizados que estou tendo a meu respeito. Coloca um outro ponto ali, coisas que eu preciso pensar a meu respeito. E hoje, assim, no fim do dia, durante o dia, olhem para as anotações que vocês fizeram. Se ficar uma palavra para vocês dessa live, se ficar uma palavra deste encontro, eu já ganhei meu dia. Se uma mensagem, se alguma coisa aí entrou para ti, eu já ganhei o meu dia. Então deixa eu dar uma lida aqui, deixa eu voltar um pouco aqui dos comentários. Nossa, entrei hoje aqui e do nada, e tudo que eu escutei até agora foi pra mim, vai ficar gravado, foi pra mim, às vezes é pra você mesmo, às vezes você deveria estar aqui, você foi chamada por algo ou alguém que deveria clicar aqui. Eu acho que nada é por acaso, você tá no lugar certo, a gente sempre tá no lugar certo pra gente, né? Vai ficar gravada a live? A de hoje vai, tá? Fiz vários cursos tentando mudar, empreender, ser mãe, eu estou em uma confusão de não saber onde vai dar. Continua aqui nesses dias comigo que eu acredito que você vai poder pensar várias coisas a seu respeito, cair várias fichas e desatar alguns nós que poderão fazer mais sentido ainda pra você, viu? Continua aqui comigo, amanhã 8h30 a gente vai estar aqui também. Muito bom mesmo, obrigada, gente. Tem vários comentários aqui, parabéns por esse trabalho. Gente, estou muito feliz mesmo, obrigada, viu? Muito obrigada a todos vocês. Passei um pouco do meu tempo, mas é isso, acho que faz sentido. Tem muita gente aqui ainda comigo, né? Muito obrigada, um grande beijo e com o nosso combinado. Vou salvar a live agora. Você vai entrar aqui no meu perfil e vai deixar um comentário. Amanhã eu te espero aqui, 8h30 da manhã. Vem você e mais alguém. O meu convite traz alguém, manda mensagem pra alguém, envia essa live pra alguém e diz assim, amanhã eu e você precisamos estar às 8h30 nessa live pelo nosso desenvolvimento. Nós somos mulheres e a gente precisa desenvolver, a gente precisa pensar sobre coisas a nosso respeito e principalmente nos lembrar de coisas a nosso respeito. Então, gente, grande beijo, boa terça e eu te espero aqui nesse mesmo lugar amanhã às 8h30 da manhã.